Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos falar sobre 10 mitos da história que não são verdadeiros. Muitas vezes, a história é contada de uma forma que perpetua falsas crenças e informações erradas. Vamos desvendar alguns desses mitos. 1. Cristóvão Colombo descobriu a América. É muito comum ouvirmos que Cristóvão Colombo foi o descobridor da América, mas isso não é verdade. Na verdade, o continente já era habitado por povos indígenas muito antes da chegada de Colombo. Além disso, outros navegadores europeus já haviam chegado à América antes dele, como os vikings. 2. As bruxas de Salem praticavam magia. O julgamento das bruxas de Salem, em Massachusetts, nos Estados Unidos, é um dos episódios mais conhecidos da história. Muitas pessoas acreditam que as mulheres acusadas eram bruxas que praticavam magia, mas na verdade elas eram vítimas de preconceito e histeria coletiva. Não há evidências de que elas realmente praticavam magia. 3. Napoleão era baixinho. Napoleão Bonaparte é geralmente retratado como um homem baixinho, mas isso é um mito. Na verdade, ele tinha uma altura média para a época, cerca de 1,68 m. A ideia de que ele era baixinho surgiu porque as medidas francesas da época eram diferentes das medidas utilizadas atualmente, o que pode ter gerado confusão. 4. Os vikings usavam capacetes com chifres. Os vikings são frequentemente retratados usando capacetes com chifres, mas isso é um mito. Não há evidências de que os vikings usavam esse tipo de capacete em batalha. Na verdade, os capacetes usados pelos vikings eram muito simples e não tinham nenhum tipo de adorno. 5. Os egípcios usavam chicotes para escravizar os hebreus. No livro do Êxodo, da Bíblia, é contada a história de como os hebreus foram escravizados pelos egípcios e obrigados a trabalhar na construção de monumentos como as pirâmides. Muitas pessoas acreditam que os egípcios usavam chicotes para controlar os hebreus, mas não há evidências de que isso seja verdade. Na verdade, os escravos eram controlados por meio de punições e recompensas. 6. Galileu foi condenado por afirmar que a Terra é redonda. Galileu Galilei, um dos maiores cientistas da história, foi condenado pela Igreja Católica por suas ideias sobre astronomia. Muitas pessoas acreditam que ele foi condenado por afirmar que a Terra é redonda, mas na verdade isso não é verdade. Na época de Galileu, a maioria das pessoas já aceitava que a Terra era redonda. O que levou à condenação de Galileu foi a sua defesa do sistema heliocêntrico, que dizia que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário, como afirmava a Igreja. 7. Os samurais eram apenas guerreiros. Os samurais são conhecidos como guerreiros japoneses que serviam a um senhor feudal, mas eles tinham outras funções além da luta. Eles também eram responsáveis pela administração das terras e pela resolução de conflitos. Além disso, muitos samurais eram poetas e artistas. 8. Marco Polo trouxe a massa da China para a Itália. Acredita-se que a massa tenha sido inventada na China, mas muitas pessoas acreditam que ela foi trazida para a Itália por Marco Polo. No entanto, não há evidências de que isso seja verdade. A massa já era um prato popular na Itália antes do tempo de Marco Polo. 9. Os vikings eram apenas bárbaros brutais. Os vikings são frequentemente retratados como bárbaros brutais que saqueavam vilarejos e cidades, mas eles eram muito mais do que isso. Os vikings eram comerciantes habilidosos que viajavam por todo o mundo conhecido na época. Eles também eram excelentes artesãos e construtores. 10. Os maias desapareceram misteriosamente. Os maias são conhecidos por terem construído grandes cidades e terem desenvolvido um sistema de escrita sofisticado, mas muitas pessoas acreditam que eles desapareceram misteriosamente. Na verdade, os maias não desapareceram, eles continuam a viver nas regiões onde sempre viverão. O que aconteceu foi uma mudança nas suas práticas culturais e políticas, que levou ao declínio das grandes cidades. E aí, gostaram de desvendar esses 10 mitos da história que não são verdadeiros?
É importante lembrar que a história é constantemente reavaliada e reinterpretada, e que muitas vezes as narrativas que nos são contadas não são completamente verdadeiras. Fiquem atentos e sempre busquem fontes confiáveis para se informar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.